Estamos começando o episódio de número 69 de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. Hoje falaremos sobre a série do Chespirito. Aqui no Brasil, conhecemos pelos personagens Chaves e Chapolin. Então esse autor, o Roberto Gomes Bolanhos, mexicano, saudoso, já falecido, que lá na década de 60 bolou esses personagens, fez muito sucesso no México, depois veio fazer muito sucesso na América Latina, especialmente no Brasil. Então vamos falar dessa série e vamos falar um pouquinho de Chaves também, de sucesso que fez aqui no Brasil, por que fez sucesso, o que tinha de tão bom nessa série. Para debater esse assunto, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde, boa noite, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast artesanal. Isso, sem querer querendo, vamos falar muito hoje sobre Chaves, sobre Chapolin e esses personagens icônicos do Roberto Gomes Bolanhos. Vamos embora, vem com a gente. E também contamos com a presença do Vitor. Salve, Boteconauta! Sejam todos bem-vindos a mais um saudoso e querido episódio de Papo Sem Boteco. Não contavam com a nossa astúcia. Fiquem com a gente, vai ser um episódio sensacional. Bom, já suspeitei desde o princípio. Falando já sobre essas frases de efeito do Roberto Gomes Bolanhos, isso é um dos pontos que mostra na série, que ele tinha esse tino dos trocadilhos, das frases de efeito, dos punchlines. Frases rimadas e tal, mostra ele ali no primeiro episódio, mostra ele ali trabalhando no merchandising, para usar frases rimadas. Mas acho que uma coisa assim, já entrando no primeiro episódio, assim, eu vi o primeiro episódio e um pedaço do segundo. No momento hoje que estamos gravando, dia 16 de junho, temos 2 episódios disponíveis lá no HBO Max. Ou Max, agora estamos para mudar de nome e tal. A HBO, se quiser, patrocina o Papo Sem Boteco aí, estamos abertos a ouvir vocês, caso queiram. Então, é de grátis isso que você está ouvindo. Deu para ver o seguinte, o Bolanhos era um gênio, entendeu? Como os gênios são, ele era um cara deslocado, assim, ele era o cara que enxergava na multidão, ou enxergava em algum momento, em alguma cena, ele enxergava algo a mais, ele estava vendo o que ninguém estava vendo. Acho que essa cena do primeiro episódio, spoiler alert aí pra você, caso você queira se surpreender ou não, é uma série biográfica baseada na biografia, que é um livro do próprio Roberto Bolanhos, que é produzido pelo filho dele. Então, tipo assim, essas informações são de domínio público, né? Não é nada assim novo, mas caso você queira, seja avisado que nós vamos falar um pouquinho sobre os episódios e sobre spoilers. Então mostra aí no primeiro episódio, quando ele começa a trabalhar com marketing, que os caras estavam apanhando para ter uma ideia ali pro slogan num caminhão, e ele vai lá rapidamente cria um negócio assim rimado, rápido. Então ele tinha esse tino assim, ele tinha esse viés assim de olhar as coisas e de enxergar além das coisas. É a visão do gênio. Eu até frase de efeito. Eu até ia comparar aqui. Eu até ia comparar aqui com o Steve Jobs, por exemplo. Entendeu? O Steve Jobs também era um cara desajustado, era um cara que, tipo assim, via além, que via que as coisas podiam ser além daquele puro e simples que os olhos estão enxergando. Então, mereceu, assim, tudo que teve na vida dele, apesar das fases conturbadas que ele teve na vida, que a série eu acho que vai debater mais pra frente. Eu acho que o Chespirito, e chovendo molhado, óbvio, era um gênio. Eu concordo com o que vocês falam. Ele tinha velocidade para enxergar coisas que para os outros não era tão óbvia. Para ele era óbvio, parecia que era óbvio, né? Eu acho que o Chespirito, né, que é o Shakespeare pequenininho, que eu acho que retrata na série, né, que é por isso, né, que ele é o Chespirito, né? Mas eu acho que muito mais ele tinha alguém a quem ele se inspirava, que era Chaplin, né? Tanto que mostra numa determinado momento ali da série que ele tenta imitá-lo, né? Naquela famosa... Quando ele trabalhava na quando fábrica. Ele trabalhava na fábrica. E ele fala pra mãe dele, né? Que ele não queria ser, né? Um cara que trabalhava numa fábrica, que o sonho dele era ser igual o pai. E a mãe contra, aquela coisa da mãe protetora, né? Tu vê que ele passou, que ele enfrentou para lutar pelo sonho dele de ser o que foi, o que conseguiu se tornar, né, uma referência mundial. A gente fala sobre esse espírito, mas ele é mundialmente conhecido, né? E então, tipo assim, ter ido né, contra o que a mãe dele gostaria que ele fosse e tudo, não é fácil, a começar por aí, né? Porque a relação dele com a mãe, depois, né, sem o pai, enfim. Então ele vai contra a mãe, ele
consegue ser, e a série tá retratando isso, né? E se tornar. Mas muito se mostra e muito dá pra perceber que X-Pirito sozinho é muito bom. Mas X-Pirito acompanhado é melhor ainda. Porque a série mostra isso, né? Ah, não. A, Xe- a, E a série mostra o processo, né? e- Dele escolhendo os exato, atores. Ah, eu quero os estereótipos. Ele foi nos estereótipos. Ah, tem que ter um bêbado. Ah, tem que ter exato, um professor exato. eloquente. Tem que ter uma moça assim, assim, assado. Um outro com tais e Ele tais sabia, características, né? O Dom Ramon, que fazia o Madruga, ele escolheu a dedo. Não, para esse personagem eu quero o ator mexicano que mais me fez rir na vida. E eu, inclusive, eu já sabia. Eu já li um livro que conta um pouco da história da não, série. vai, Desculpa, vai Vitor, te tranquilo, contei, mas já te ouvi da vovó a vai tranquilo. palavra. Eu li um livro que contava alguns dos bastidores da série e que isso, o Dom Ramon já era, o Ramon Valdez, já era um ator conhecido, já era um ator bem estabelecido lá no México. Outra que já era também uma atriz com uma carreira bem construída era não lembro o nome da atriz, infelizmente, que fazia a Dona Clotilde, a bruxa do 71. Ela era, inclusive, acho que era a única que não era mexicana, ela era espanhola. E também já tinha a sua carreira no teatro, na TV, tanto nas artes cômicas quanto nas artes dramáticas. E os outros ele foi, não, eu quero esse aqui, eu quero ele. Ele viu o potencial nas pessoas, né? Então isso é uma habilidade importante que ele tinha, né? Um tino importante que ele tinha, esse feeling. E o interessante é que a série não é chapa branca. Ela não passa pano para os problemas que ele tinha na vida pessoal, para algumas dificuldades de relacionamento e principalmente para a questão que também já é conhecida há muitos anos, não é novidade, né? A série retrata assim a questão da relação extraconjugal que ele tinha, né? Que ele acaba deixando a primeira esposa e ele se envolve com a atriz Florinda Mezza, que fazia a personagem Dona Florinda. A informação, então, a Bruxa de 71 era interpretada pela Angelina Fernandes. Ah, obrigado. Ela também já era atriz. O Dom Ramon também, o Ramon Valdez já tinha vários filmes também, os dois tinham uma carreira bem consolidada. E eu acompanho canais de TV a cabo da Max e outros também que fazem propaganda para Max, é muito comum em canal de TV por assinatura, né? Nem se usa mais o conceito de TV a cabo hoje em dia. E nos intervalos está dando a propaganda, a chamada para a série, tá bem interessante. Então, já na chamada ali no teaser já fala alguns capítulos para frente. Então, como tu falou, Nado, realmente a série não é chapa branca. Então, vai tratar. Isso já tem um spoilerzinho no primeiro episódio também da questão da briga dele com o Carlos Villagrán, que Isso, sempre entendeu? foi uma relação polêmica e tal, a questão do sucesso do Kiko, a questão do sucesso do Chaves. Para quem lembra mais ou menos dos episódios do Chaves, tem uma série de episódios, né? A gente estava até debatendo isso na pré-produção, então vou trazer aqui para o Burdeconauta, primeiramente, a informação completa. Do Chaves, do X-Pirito, né? Do programa do X-Pirito, depois do programa do Chaves, foram 290 episódios até 1º de janeiro de 1980. Se for considerar as esquetes e reprises do programa X-Pirito, foram 324 episódios ao todo. Tá. E aí tem uma série de Isso no episódios México. No México, o no último foi México. ao ar em 80 e o primeiro foi em. Não, foi produzido até 80. A estreia no México foi em 20 de junho de Ah, tá. Mais de 1971, 23 no anos programa antes de eu nascer. X-Pirito. E no Brasil, a estreia foi no SBT, onde ele ficou muitos anos. Depois ele tem uma passagem pelo Multishow também, né? Se eu não estou enganado, até com uma Isso. redublagem. Faz uns 4, 5 anos. Foi bom tu falar de dublagem, já vamos falar disso. Faz uns 4, 5 anos o SBT decidiu parar de exibir. O Grupo Globo, né, que detém o canal Multishow, comprou e exibia no Multishow, não chegou a passar na Globo mesmo. Daí no Multishow não deu muito ibope, foi por pouco tempo e recentemente o SBT voltou Voltou a exibir. a exibir. Eu até não sei se não foi logo depois da morte do Silvio Santos. Eu acho que não é por acaso, acho que tem Eu uma acho que foi. conexão aí. Até porque só veio para o Brasil por causa Do também próprio. do feeling, sei lá, de uma percepção extra emocional do Silvio Santos, que tinha produtores dele, diretores dele, executivos do SBT que viram junto com ele alguns episódios que tinham sido dublados, ou acho que nem dublados ainda em espanhol, e ele pensando se ia comprar aquilo ou não para passar aqui no Brasil, e muita gente dizendo, não, Silvio, não vai, não compra isso aí. E ele, não, aqui tem coisa boa, vamos apostar nisso aqui. E foi o sucesso que foi É, até estrondoso no hoje, Brasil. né? Sucesso.
No Brasil, então, é 24 de agosto de 1984. Então, 4 anos desde a produção do último episódio é que ele, de fato, estreia no Brasil, né? E no Brasil ainda ficou rodando por muitos anos. Eu lembro de ver o primeiro episódio, eu acho que ele por 88, 89. Eu tinha 8, Eu nem 9 nasci, anos. Até vamos abrir aí na cabeça dos nossos boteconautas mais velhos. O programa do Chaves antes era exibido não num programa solo, era exibido dentro do programa do Bozo Palhaço. E aí tinha um quadro lá que tinha o programa do Chaves, mas só para não perder o fio da meada onde eu estava antes, recuperando esse fio da meada. Se você lembrar, Carlos Boteconauta, se você viu vários dos episódios do Chaves, tem uma série de episódios que o Chaves está trabalhando no restaurante da Dona Florinda. Uhum. Nessa parte da série, quando ele vai pro restaurante da Dona Florinda, é quando o Carlos Villagrán sai. Uhum. Pode perceber que naqueles episódios nunca aparece o Kiko. Justamente a saída do Carlos Villagrán foi a forma que o Bolanhos encontrou, e aí ele fez lá o restaurante da Dona Florinda e fez vários episódios também, né? Lá, com os personagens ainda da vila. Eu acho que o Ramon Valdez faleceu ele grava época, inclusive. Ele grava junto o coisa com o Kiko. A tenda do Kiko, uma coisa assim, era um episódio, era um programa diferente. Isso. Pode crer. O Villagrán sai e consegue levar o Dom Ramon. Porque eles ficaram muito amigos os dois, né? E aí, quando sai o Dom Ramon é quando entra a personagem da Dona Nieves. Que daí é Dona Neves. Bisavó da Chiquinha. Isso. A biscavó. É muito engraçado, mas é muito legal ao mesmo tempo de ver ali no segundo episódio aparece o Kiko, Assim, antes de eu explicar o que acontece, tá? Eu acho que tem que ser dito e o justo é justo, né? Eu acho que a série vai mostrar, claro, todas as rixas que o Bolanhos teve, não vai ser, né? Não vai passar a mão na cabeça, eu sei. Mas com certeza eles vão tentar mostrar e taxar como se a culpa fosse do Villagrán. Eu acho, tá? Isso aqui é o meu achismo, tendo visto 2 episódios. Eu acho que toda a história tem os dois lados. Eu gostaria de, em algum momento, ver um documentário, uma série produzida com o lado do Villagrán. Assim, ó, ele é sensacional tanto quanto o Chespirito era. Isso é inegável. E mostra direitinho a chegada deles em Acapulco no segundo episódio, já um spoiler, né? E a gente vai acabar falando. As crianças tudo gritando, Chaves, Chaves. Ele estaciona o carro e automaticamente muda para Kiko, Kiko. E aí o Chaves vai se aproximando das crianças para tentar trazer de novo aquilo. O Kiko passa por todo mundo e entra no hotel em Acapulco. Então, assim, era nítido que existia ali uma rixa de poder, enfim, né? Egos. Conflito de egos. E aí, egos. tanto que tem uma conversa do Villagrán com o Dom Ramon, a qual os dois eram muito amigos, né? O próprio Villagrán fala isso, que quando foi no hospital ver o Dom Ramon, não chores, bochechudo e tal, não sei o que e tal. Ele fala, que eu vou me embora, venha comigo, Dom Ramon. E aí o Dom Ramon fala, eu não posso fazer isso com o Chespirito, porque, né, ele devia muito ao Chespirito. Não sei, a série talvez vá mostrar o porquê que o Dom Ramon tomou a decisão de sair, enfim, em que momento essa rixa aconteceu. Mas era inegável. O Villagrán era tão bom e ele tinha o carinho das crianças, talvez pelo personagem, pela maneira como era o personagem dele. Eu sou um fãzaço do Kiko. Um fãzaço, assim, ó. Por mais que eu acho o Chespirito um gênio, o pai, talvez, do humor ali, enfim... Cara, o Villagrán era muito bom, muito bom. E não era só como Kiko. Nos episódios de Chapolin, ele fazia outros personagens e, cara, ele era tão bom quanto. Sim. É aí que me pega, porque se tu me falasse assim, não, ele só era bom como o Kiko e tal, não, cara, ele era bom nos outros personagens também. E aí, claro, vai ter a questão do ego. Ele mesmo, em algumas entrevistas, já falou que o Villagrán queria ser Desculpa, o Chespirito queria ser o dono do personagem, que o personagem era dele. Deus, né? Então, assim, a série que é produzida pelos filhos do Chespirito e tudo, eu acho que vai ser um pouco tendenciosa em algum momento. Isso é o meu achismo. E proteger o pai, já é o filho dele que tá produzindo, né? Tanto é que teve essa questão que na série tiveram que mudar o nome da Florinda Mezza e do Villagrán, né? Entendeu? Por isso que eu acho. Porque eles não aprovaram.
Eles não aprovaram, não gostaram das versões prévias do roteiro antes de ser colocado em filmagem, e aí tinha um risco grande de implicações jurídicas Até porque... severas. Então, por isso que eles Viu tomaram por quê? atitude. Porque eles devem ter visto coisas que a gente vai acabar vendo e que vai chegar num ponto em que tu tem duas opções. Ou tu acredita no que tu tá vendo, ou tu te questiona. Tá, esse é o lado deles. Uhum. E o outro lado, sabe? Tipo assim, como é que o outro lado enxergou a mesma situação? Então, eu entendo, é uma pena que existiu essa rixa, é uma pena que não se pôde ter em todos os momentos o grupo unido, porque, sejamos justos, unidos, desculpa, mas eles são imbatíveis. Eles são imbatíveis. Unidos, assim, eles são imbatíveis. Não tinha quem batesse eles. Sabe? Era um humor assim, ó, limpo, sem falar um palavrão, cara. Não precisou falar um palavrão. Todos os episódios. Todos. Tu pega todos. Mesmo que tivesse a agressão ali, que o seu Madruga que Não dava era cascuda, apelativo. Dona Florinda que dava o tapa, aquela coisa. Mas era leve igual, era engraçado, porque tornava-se engraçado. Quem né? hoje, Não era. Quem hoje vê isso e diz, mas tratava mal a mulher, era misógino, era violência contra a criança, cara, era um troço feito num tom cômico, cara. na época era super E aí normal. que pega, a gente tá... Não envelheceu bem e hoje tenha temas delicados, na época era normal, a gente tem que ver isso com os olhos, de novo, olha o que o Lelê falou, começou em 71 e termina em 80, e chega para nós aqui no Brasil em 84. Você consegue perceber que tá no SBT então... quase há 30 anos. Eu dou risada até hoje nos mesmos episódios. 41, a minha mãe sempre falava, como é que tu acha graça nisso? Eu digo, cara, não sei, mas é emblemático pra mim vendo o Kiko gritar a 100 mil e 800 mil por hora, vem o carrinho, ambulância besta! Cara, aquilo lá, eu dou risada até hoje, sabe? Então, assim... A série vai retratar muita coisa. Eles eram sensacionais. Eu acho, assim, o meu carinho pelo Vila Grande é gigante. Mas Dom Ramon, pra mim, era também assim, ó... Nossa! Monstro atuando. Não só como seu Madruga. Não, e que nem tu falou, exatamente, nos outros personagens na série do, como é que do Chapolin. Meu, o melhor personagem pra mim é o Alma Negra. Tem o Tripa Seca também. Não, mas o Capitão Alma Negra, que ele tem um episódio dele com o Chapolin que ele fala: você conhece o Mar Morto? Eu matei. É muito sensacional, cara. É muito sensacional, muito sabe? bom, cara. Muita nostalgia. Eles eram muito bons. Tu me fez lembrar um episódio engraçado da minha vida, que me surpreendeu, assim. Nos anos 90... nos anos 90, isso, nos 90. Eu lembro que eu tava na escola ainda, né? Faz tempo. Algumas vezes eu almoçava na casa da minha avó. A gente tinha, ao invés de almoçar nos pais, ia pra casa da avó, os pais trabalhando, né? Coisa normal, que ainda acontece hoje em dia. E, cara, todas as pessoas normais, assim, assistiam o Jornal do Almoço. Que existe até hoje, né? Botavam no Jornal do Almoço. Mas, cara, o vô fazia questão de colocar no SBT pra ver o Chaves Chapolin. Tipo assim, eu acho que no horário do almoço, tipo, cara, não vamos ver notícia, não vamos ver coisa. Vamos só dar uma risada à toa aí já era, sabe? O vô gostava de fazer isso. Isso me marcou. Agora tu falou, me lembrou, assim, da história das piadas e tal. Do humor. Mas eu vou falar uma opinião meio impopular aqui, ou não tão impopular, mas eu vou falar. Eu sempre preferi mais o Chapolin. Eu também. Eu sempre gostei mais do Chapolin. Eu nunca fui muito do Chaves, cara. Eu gosto do Chaves, mas essa coisa assim da injustiça me incomodava. Assim como algumas temporadas. Assim como algumas temporadas do Tom e Jerry, que tem assim, que eu acho que o Jerry é muito perverso com o Tom, não me agrada muito, entendeu? Então, aquela coisa assim, tem alguns episódios, tem episódios memoráveis, assim, eu lembro muito daquele episódio do churros da Dona Florinda. O Chaves come os churros e aí ele fica ali, tipo assim, puta merda, o cara comeu os churros, eu perdi todo o dinheiro e agora, e eles, meu, vai, passa, sai, passa, e a Dona Florinda, traz o dinheiro, e aí ele, foi o vou dizer que o guri comeu os churros, foi a Amanda Bala, ali é uma aula, né? Mesmo, ali é uma aula. Errado mesmo. E ela sabia o que acontecia. Ali é uma aula. O cara fica aí assim, ela fala que o Chaves tinha falado. Outro episódio que é memorável do Chaves que eu gostava muito é o da tenda do refresco. Limão, groselha e tamarindo. Meu Deus, é muito bom, cara. Mas eu também, eu prefiro o Chapolin.
Agora eu vou pegar vocês no contrapé, porque e tem mais isso, não era só aquele humor físico, pastelão, tinha emoção Tinha. também. Justamente do O próprio episódio quando eles episódio de vão... Acapulco, Sim, isso. não, mas a ida, o seu Barriga chega na vila e convida todo mundo e o Chaves fica lá com a cara E de ele cachorro chama. sem dono dele. Chaves, o Nono tá viajando, tá com a mãe dele, vamos lá, vem comigo. O vamos. episódio que ele vai. Cara, tu sabe o que é o legal de descobrir? Desculpa, Vitor, antes eu já vou tirar a palavra. Sabe o que é legal de descobrir nisso que tu falou, Nado? Porque o episódio é muito bom, os episódios são excelentes. São os grandes episódios ali de Acapulco. Duas coisas que eu já sabia. Uma que eu já sabia que era a promoção de um hotel. Eu não E sabia. isso aparece. Eu descobri eu agora sabia. vendo a série, que tipo assim, era um Isso eu já sabia. patrocinava o canal, os produtores, e temos que levar o Chaves lá pro hotel do fulano em Acapulco. Tá bom. Isso, pra patrocinar o hotel, isso eu sabia. Promover, Dois, o hotel Até existe até hoje. E é? tu pode te hospedar no quarto onde eles gravaram. Isso eu não sabia. E, cara, o que eu não sabia, que eu acho que eu descobri ali no episódio, foi o seguinte, cara, não teve uma preparação muito grande. Foi assim, Não. ó, vamos gravar lá e não sei o que, e te vira. Tá, mas como é que eu vou fazer? Tudo Te vira. aqui. Agora passa. Meu, e no Te Vira, olha o que ele fez no O Te Te Vira, velho. dele é... Tá ligado? Sendo Olha que- que baita episódio. São os melhores episódios Tanto do que ele Te grava- Vira. Isso Tá ligado? Ele era um gênio, Eles são gênio. gravados em 78, né? E é como a gente falou, a série termina E em tanto 80 que é lá no gravado México. Chaves e Chapolin, Sabe? porque o cara pede, né? Vai ser legal gravar o Chapolin também Pede, e tal. vamos ver o Tem um Chapolin. episódio do Chapolin em Acapulco também, que é como se fosse uma verdade. filmagem do Tem, Chapolin, no daí hotel. ele aparece correndo, aí tem um outro Chapolin e tal. Então, cara, todos os episódios, em algum momento, tanto o Chapolin quanto o próprio Chaves, acho que o Chaves muito mais, né? Porque o Chapolin é o herói trapalhão, assim, mas que também sempre passa uma lição ou outra. Em alguns momentos aparece. O Bolanhos sabia que tipo de humor queria fazer. E ele sabia como é que ele queria atingir as pessoas, que tipo de mensagem ele queria passar. Não era só um humor. O Boa Noite, Vizinhança, que eles cantam, é um tipo de mensagem, sabe? Aquele episódio... Vocês falaram aí do churro, tem o outro que o seu Barriga chega na vila para despejar o seu Madruga, e aí ele diz que viu aquela luta, que o seu Madruga lutava boxe, que ele apostou em outro. Da luta do E aí boxe, o professor Girafales diz, sim. mas E o que senhor ele nunca luta de assistiu boxe. boxe? E aí ele diz, se eu mandar essa gente embora, pra onde que eles vão? Sabe? Todos têm uma mensagem. O Chapolin é a mesma coisa. Tem um episódio que é um senhorzinho que fala que queria ser o seu Chapolin, que o Chapolin faz coisas boas. E aí o Chapolin fala, todo mundo faz coisas boas. O engraxate, que engraxa o sapato, a enfermeira que cuida do doente, Faz coisa todo boa. mundo faz uma coisa boa. Então a mensagem que o Bolanhos conseguia passar e atingir é aquilo que a gente fala, pro adulto pega de um jeito, pra criança de outro. Quando eu assistia que eu era criança, eu não Criança pega de entendia, outro. eu só queria assistir. Hoje, com 31 anos, que eu assisto de novo, eu entendo as mensagens, é engraçado e ao mesmo tempo, sabe, tem uma mensagem. É sensacional, bonito. é sensacional. E aí explica porque fez tanto sucesso. E aí retoma também numa coisa que a gente já falou em outros episódios. Não adianta um programa, um desenho, uma animação, qualquer coisa, um filme, uma série, ter milhões de dólares para investir em CGI, em efeitos especiais, atores caros e o Diabo 4 se não tiver uma história boa para contar. Se não tiver uma história que as pessoas gostem de ver, que as pessoas se identifiquem, que seja interessante, que seja minimamente interessante, né? E ele vai nas coisas mais básicas, ele vai na coisa, né, da criança, da vida em comunidade, das dinâmicas de família, né, daquelas famílias que vão além da família de sangue, Tudo. né? Então, para mim, esses são alguns dos pontos pelo qual fez tanto sucesso no México e depois se espalhou pela América Latina e aqui no Brasil fez um sucesso E faz até hoje. estrondoso, né? Talvez a criançada hoje, o meu filho, se visse, acho que eu não ia gostar. Mas aí A que filha tá. do Vitor, acho que Esses também não ia gostar. Mas ainda consegue fazer sucesso com o Mas pessoal de cabelo deixa eu branco. te falar, minha gente. esses dias a Ana Veja falou você. pra mim assim, pai, eu quero ver Chaves. Eu falei assim, quê? Tipo, Chaves? Daí eu botei o episódio, daí ela começou a assistir, mas aí ela deu uma risadinha e tal, daí ela, não quero mais ver, porque essa geração é muito difícil de prender. Dela, mas eu queria ver o desenho. Sim. Tem mais isso, tem o desenho do Chaves. Tem o desenho do Chaves.
tem um desenho do Chaves que foi produzido, aí o desenho ela achou mais legal. Tá bom, ok, já, né? Pode ser que ela curta mais o desenho. Eu assisti o desenho e não é ruim, cara. Eu vi vários episódios do desenho, claro que não se compara com o Chaves do Chapolin. Mas o desenho não é ruim. Ele é bem assistível, cara. É o tipo de coisa que tu até assiste, assim, sabe? Não é. Tem um humorzinho legal. É totalmente diferente, óbvio. A pegada, a proposta é diferente. Mas também é bem legalzinho, assim, sabe? Mas igual. Se amanhã depois a minha filha conseguir assistir um episódio ou outro e gostar, é mais uma geração que pegou. E aí nós estamos falando de 50 anos na televisão, é loucura, é utopia praticamente falar um negócio desse. Eu queria abordar 3 pontos. Eu retomar 2 que o Vitor já deu umas pinceladas. Mas primeiro eu quero trazer um ponto novo, que eu já dei uma prévia antes. Vou falar esse que daí o Lele vai buscando uma informação para nós. Dublagem. Eu acho que aqui no Brasil também fez muito sucesso, porque a equipe de dublagem foi escolhida a dedo e casou muito bem com os personagens, deu Muito super boa. certo. Então, pra gente fazer essa mínima, singela homenagem, Lele, procura para nós, por gentileza, os nomes da equipe de dublagem de Chaves e Chapolin aqui no Brasil. Né? Quem que fazia o Chespirito, quem que fazia o Villagrán, quem que fazia o Edgar Vivar, e assim por diante. Enquanto tu busca com calma aí essa informação... Já tá na mão. Maravilha, mas enquanto isso, o Vitor falou sobre o Villagrán, o Kiko, né, e o Dom Ramon, o Seu Madruga, que eram muito amigos, e eu já vi essa entrevista dele falando, acho até que foi aqui no Brasil, não sei se não foi no Danilo Gentili ou algum outro programa de talk show aqui. Da última vez que eles se viram, ele estava no hospital, acho que foi câncer de pulmão que o Dom Ramon teve e acabou levando ele desse plano. Que daí ele fala que foi vê-lo a última vez, que ele não estava bem, e foi a última vez que se viram, e aí ele dizendo, eu vou te esperar. E aí o Villagrán falou pro Ramon, arriba, e ele, não, abaixo, né? Ou seja, lá embaixo, lá com a cabeça. Né? Claro, uma brincadeira, né? E a outra questão... uma outra informação que também não é nova e também apimenta essa situação aí de bastidores que era tensa, que meio que rolou um triângulo amoroso, porque na verdade a Florinda Metza namorava com o Carlos Villagrán. Durante um curto período, né, eles ficaram juntos. Mas enfim, e aí depois ela começou o relacionamento com o Bolanhos, então o Villagrán tinha uma relação complicada com o Bolanhos, com o Gomes Bolanhos, tanto pela questão de, não dava mais espaço para o personagem Kiko, ou para os outros personagens do programa do Chapolin, e também, talvez, muito provavelmente, essa mágoa com essa questão, né, da namorada que, entre aspas, roubou, né? Eu acho que isso aí já fica... Rapidinho, vamos falar de dubladores. Isso aí já começa a ficar evidente, e eu percebi isso nos primeiros segundos da série. Nos primeiros momentos da série... acho que é o irmão que auxiliava na produção dele, batendo de camarim em camarim. Batendo de camarim em camarim. E aí, cada camarim uma portinha simples com o nome na frente. E aí, tu ia olhar o camarim do Bolanhos, era uma baita de uma porta, e um baita de um camarim, tipo o espelho, a penteadeira, um sofá e tal. Já dava pra ver que ele tinha esse espírito, assim, de grandeza. Talvez muito por causa da história dele, que eu acho que vai desenvolver mais ao longo da série, vai mostrar mais de onde é que ele galgou isso, né? Ele teve, como o Vitor colocou, teve que enfrentar ali a resistência da mãe, porque o pai dele era artista, e aquela coisa, artista não enche barriga, ali nos anos 50, 60, né? E aí... trabalhar primeiro para aquela dupla de comédia que deu certo no início, depois não andou muito mais, que não era a comédia que ele queria fazer, que ele se sentiu humilhado. Isso mostra também no primeiro episódio. Inclusive, eu trouxe aqui a informação, só por curiosidade, para o nosso Boteconauta. Aquela dupla de comédia que ele trabalha, que está no primeiro episódio, ele foi roteirista, era uma famosa dupla de comédia mexicana chamada Virtua e Capulina. O Virtua e o Capulina eram os dois personagens ali, e eles fizeram muito sucesso na TV mexicana nos anos 50 e 60. E então tem toda essa dificuldade até ele se tornar e se estabelecer como o espírito. Então isso provavelmente vai ter a narrativa que vai dar para entender por que chega nesse momento, mas acho que é muito pertinente que tu coloca também, Vitor, que tu tá olhando pela perspectiva do filho dele, que é um dos produtores, que foi quem escreveu a biografia, então vai puxar um pouquinho a brasa do Bolanhos, né? Acho que tá se desenhando para isso.
Mas vamos falar de dublagem, então. Quem foram os dubladores originais do Chaves no SBT? O Chaves, então, era o Marcelo Gastaldi, desculpa. O Seu Madruga era o Carlos Seidel, acho que estou pronunciando certo aqui. Carlos Seidel. Agora tu falou, eu Isso. lembrei. A Dona Florinda teve duas dubladoras, a Marta Volpiani e a Cecília Lemes. A Cecília Acho que Lemes é a que dividiram. tá até hoje, eu acho que aí fazendo a dublagem. A outra, eu acho que até já, não sei se não faleceu. O professor Girafales também teve duas vozes, do Osimiro Campos e do E as Mário duas estão Vilela. muito boas. Isso. As duas são muito boas, mas isso dá pra ver claramente na série, que tem um momento é uma voz, é um dublador, e depois tem um outro dublador. O Kiko foi o Nelson vai, isso aí Machado. até Também. hoje, né? Ele... Outro conhecido monstro da dublagem, até hoje. Exatamente. Ele dubla, A Chiquinha foi a Sandra Mara Azevedo e a Cecília Lemes também. Então tá certo. A Cecília Lemes é a que tá até hoje aí que faz a voz da Chiquinha. E aí o Nhonho e Seu Barriga também foi o Mário Vilela, o Carlos Seidel Eles e o dividiram. Nelson Machado, que dividiram. Isso. E a Bruxa do 71, a Helena Samara. A equipe de dublagem também era muito tá boa. feito o registro. Sensacional. Não, e fizeram carreira, né? A dublagem no Brasil ela é muito elogiada, ela é bem produzida, bem feita, né? E isso também deu grande visibilidade para essa dublagem, que, tipo assim, são vozes icônicas que a gente sabe até hoje, né? A voz do Seu Madruga, Sim. a voz do Chaves, a voz do Kiko e por aí vai, né? A voz. Sim, esses dias eu tava vendo. Eu acho que era. Eu tava aqui cozinhando e a minha esposa na sala vendo um dorama, e daqui a pouco eu. Mas eu acho que é o dublador do Seu Madruga, assim, tava lá dublando dorama, lá, o Ele é Seijo. muito bom. Não, E não, era muito parecido. Equipe muito boa. Por falar em equipe, eu acho que um outro elogio importante que a gente pode fazer da série, que a gente deve fazer da série, é a produção. E aí, em produção, a gente deve falar, especialmente, da caracterização dos atores com os personagens. Então agora é o momento, cara boteconauta, pegue seu celular, caso está com o celular aí no bolso e está nos ouvindo pelo celular, se não estiver no YouTube, e olhe, estamos mostrando na tela para vocês aí, no lado esquerdo da tela, o Chaves original, e no lado direito, o ator que está fazendo o Chaves. Tá Ficou muito bom. muito. Aqui agora a gente tem o Kiko. Não é o melhor, mas acho que tá muito bom. Pelo menos eu acho que ele é um bom Carlos Villagrán para fazer o Kiko. Não é difícil. Eu achei bom também. Eu gostei. Dá bem os ares dele. Quando jovem, assim, quando bem jovem. A Dona Florinda. Tá bom também. Tá bom, tá ok. A Dona Florinda mudou de nome na série, é a Maggie, né? Pelos motivos que o Nado já apresentou para vocês aí. Aliás, tem uma coisa bem, bem chata do Bolanhos, que dá pra perceber que nos episódios lá, porque a série ela dá saltos temporais. 68, é um saco. 78, 60 não sei o quê. Eu também não gosto disso. Eu acho. Tem poucas séries ou filmes que eu vi que eu gosto disso, porque daí é muito bem feito. É muito ruim. Fazer é muito difícil. Que não sejam do Nolan, no caso, né? Isso é outra história. Mas aí que dá pra perceber que ele chamava a primeira esposa de Nheca, que é o diminutivo de boneca, e depois chamava a Florinda Medza pelo mesmo apelido. Então, mas é muito chato as temporadas. Chato, sabe? Bom, aqui temos a Chiquinha. Tá muito bem caracterizada a atriz. Se eu não estou enganado, ela é viva ainda. Maria Antonieta de las Nieves. E depois temos aqui o clássico, o Dom Ramon, o Seu Madruga. Por sinal, tem um ator dessa equipe original do Chaves que faz uma ponta no início do segundo episódio. Eu não vou dizer quem é. Aí você que vai ver a série no Max, fique de olho que vai reconhecer ali. Um senhor que hoje está velhinho, já vou até dizer que é um dos... E vai ver, o fulano tá fazendo aí uma participação especial. É bem legal. Achei que foi bacana eles fazerem isso. Querido. Dona Clotilde, a famosa bruxa. Eu gostei também da Dona Clotilde. Ficou bem legal. Não, tá muito boa. Bem tá bem boa. Tá bem caracterizado. Produções da Max, né? A Max não mede esforços
Uhum. quando tá Não culpa as produzindo. despesas, é que nem o cara do Jurassic Park, né? Pois então, o senhor Barriga. Tá Tá bom, bom. tá bom. Edgar Vivar. Tá bom, Muito tá querido esse bom. cara. Esse cara é muito bom também. E por fim, o último, o professor Girafales. Eu acho que Rubem pra mim é o Erguilho. que tá menos caracterizado. Ainda assim, Não, tá porque muito não é bom. fácil, né? Conseguir uns Tá atores muito bom parecidos, mesmo. né? E mesmo assim ainda correr atrás e tal. É verdade. Não, tá bem bom, tá bem bom. Não, e caracterização, tem que fazer a caracterização do Até personagem porque, se tu depois, for né? olhar as fotos comparativas ali, por exemplo, aquela foto dele, ele já tá bem mais velho ali. Se tu pegar ele talvez mais jovem, fique mais parecido com aquele outro ator ali. Talvez né, a idade, distinção, enfim, mas tá muito bom, tá muito bom. Ah, vocês estavam falando de episódios clássicos antes, e agora eu lembrei daquele da escola lá do professor Girafales, que o Da seu aula. Madruga vai dar aula para as crianças lá. Putz, é muito bom, cara. Prefeito! Aquele. Ah, ele é muito bom. E você vai morrer, É. molhado! Do veneno, O né? que é isso? Uma caveira? Não! É muito bom. Uma bandeira de pirata? Menos! É Ah, um é muito bom, pouco. cara. É muito bom. Esses dias passou por mim um Reels que a Maria Antonieta colocou o marido dela para ser figurante na escola do professor Girafales. Então, um dos É figurantes que Maria. aparece lá é o marido da Maria Sim, Antonieta. que é aqueles personagens genéricos que É não tem isso, né? nome Que e fica tal. ali. É. É, Bem exato. figurante mesmo, né? Aham, só pra fazer número. Legal, Ah, legal. cara, é muito bom. E tem o Godines, que o Godines, tipo assim, O é Godinez participação é especial o ali, tipo irmão assim, de dele, vez né? em quando É o aparece. Horácio. É o irmão do X-Pirito, né? É. Isso. É, o Ah, não irmão do sabia X-Pirito. dessa. Na série, nos E episódios do o. Chapolin, tem um lá que ele é o barman, que ele apanha pra cacete no episódio. Isso aí. É muito bom. Todo mundo trabalhava com Bolanhos, né? Todo mundo ali ao seu redor trabalhava com ele, né? Não era difícil de trabalhar com ele. Mas tu tinha que ser bom. Tu tinha que ser bom naquilo que tu fazia. Tanto que o irmão dele Sim, ele voltou a trabalhar na sim. série, entendeu? Se tu não trabalhasse ali na produção, né? Tu ia ser, eu digo assim, na produção, não, na atuação, tu ia ser da produção, tu ia ser de alguma coisa. Ele Uhum. sempre dava um jeito, né? Então, é como eu falei, a série é bem produzida. Eu gostaria que fosse um documentário, até comentei isso no off ali com vocês, no nosso grupo. Eu gostaria que fosse um documentário, né? Mais documentário. Que eu acho que o documentário, ele, né, Sim. tem uma outra pegada. É uma série de drama, com um pouco de, né? A gente fica. Óbvio que eles colocam ali, se algumas coisas forem parecidas, é mera coincidência, né? Aparece no início da série. Mas a gente sabe que não é mera coincidência, né? A gente Baseado. sabe que o que é que a gente tá vendo. Quem assistiu Chaves e Chapolin tem conhecimento do que eles estão falando, né? Mas eu gostaria que fosse assim um documentário. Acho que a série é boa, acho que vale muito a pena ser assistida. Não tô achando legal ser um por semana, um episódio por semana. Eu acho que não tinha necessidade, eu acho que poderia ter. Ah, eu também não tenho Não é mais nem paciência pra questão isso. de ter a paciência ou não. Eu acho que algumas séries, que nem quando a gente fala de Marvel, eu até acho que vale a pena. Quando a série é muito boa, tu ir lançando um episódio por semana, porque tu cria uma expectativa na galera que Tá. assiste, tu tem tempo de confabular e tal e tal. Mas nesse caso, tem uma série de dramaturgia, uma drama, poderiam ter Biográfica, lançado a série. sim. Muitas informações já são Tanto que quando conhecidas. É, não. Eu tanto que assino com o quando eu relator. sentei pra assistir na Né? quinta-feira o primeiro episódio, eu assisti, eu digo, tá. Aí quando vê, não tinha mais, deu. Ué? Aí tanto que eu até falei com vocês no grupo ali, olha, não sei o que aconteceu, não sei quando é que é, eu nada, até que comentou, olha, toda quinta-feira e tal. Deu, pra quê, sabe? Tipo assim, cara, podia ter lançado a série já, assim, toda a série, entendeu? E deu, já matava a charada, e a gente ia estar assistindo, e talvez tivesse assistido até mais. Ou se fosse Mas enfim, né? 2 episódios a cada quinta-feira, ou se fossem 2 dias de semana, sei lá, segunda e Poderia quinta, ser desse né? formato pra ir mais rápido, sabe? Porque, tipo assim, eu não sei quantos episódios são, o Nada deve saber, deve ter visto lá quantos vão ser. Acho que foi 8 8. episódios. 8. Então tá, são É. 8 quintas-feiras. É 8 2 episódios. meses pra lançar uma série. 2 meses pra lançar uma série. Eu acho muito. Que é biográfico. Não tem necessidade, sabe? Tipo assim, ó. Sabe? Isso aí não foi Nós legal. estamos em virada de semestre, né? Então é para segurar a temporada de uma série para entrar de outra, Provavelmente. tipo, Claro sei que lá, eles. Pode A ser. Casa do Dragão, outra Óbvio que eles fazem temporada, isso ou com o sei lá, intuito, claro, Last of Us. de segurar a É. galera, de prender a galera e tudo, eu entendo. Mas é que a gente já tá tão cansado, às vezes tu quer sentar e assistir de uma vez, porque que nem nós que queremos falar sobre a série e tal.
Daí tu fica nesse, a gente viu, não sabe o que vem e tal. E a gente já tá meio cansado da Marvel, porque a Marvel faz muito isso, né? Um por semana, um por semana, um por semana. Aí é uma série que dura 2 meses praticamente. A Marvel ainda faz isso, Tom Paris, porque cai num filme, né? Mas eles não têm o porquê, não vai virar um filme, não vai. É, Sabe? É a única. a Disney como um É a todo, única né? Recentemente eu vi Endor, que é do universo de Star Wars também, era um É a por única semana. crítica que eu tenho, assim. Eu acho que não tinha necessidade de fazer nesse formato um por semana. E a questão ali dos saltos temporais dentro da série. Tu tem que estar prestando muita atenção pra entender. Porque daqui a pouco ela vai pra época da Acapulco, daqui a pouco ela volta pra quando ele era criança, daqui a pouco ela vai, daqui a pouco ela volta, e aí tu fica meio, tá, em que momento? E tu tem que ir meio que juntando as pecinhas. De resto, uma excelente É. série até então. Acho que a gente vai ver muita coisa. Acho que vai, em alguns momentos, tocar a gente, em outros momentos vai, sei lá, fazer a gente pensar, refletir. Eu acho que esse é o legal, assim, como eu disse. Toda série tem dois É, lados. Eu acho que não custa a gente daqui a pouco pensar e tentar entender os outros lados da história. é que eu acho que as séries biográficas, elas têm um pouco desse quê, é um pouco do viés da série biográfica. Tu vê a série do Silvio Santos, por exemplo, o Rei da TV, que estava disponível, acho que tá no Disney Plus agora, né? Era antes Star Plus. do Tá. Star Plus, obrigado, Vitor. Também é assim. Também começa contando um pouco de ele já apresentador, para depois contar da vida dele antes de ser apresentador, antes de ser locutor. As séries biográficas, elas fazem um pouco isso. E aí, agora, falando em série biográfica, eu tava lembrando mais do primeiro episódio também, que tem ele brincando com o palhaço e tal, no circo e coisa e tal. E aí, lembrei de uma coisa importante, um paralelo importante que eu queria comentar aqui com vocês também, deixar para o nosso boteconauta pensar, né? O quanto que é legal essa questão do Roberto Bolaños ter feito toda essa comédia leve, sem, claro, com os estereótipos ali da vida, mas sem ter palavrão, sem pisar demais na faixa, né? Sem pisar demais na linha. E eu vou dar um exemplo aqui, talvez alguns boteconautas vão me acompanhar, o meu irmão com certeza vai. Os Trapalhões. Os Bah! Trapalhões são os grandes grupos de comédia do Brasil dos anos 80 e anos 90. A Tenta. gente esperava ali no domingo tinha o programa dos Trapalhões. Só que, cara, É sagrado pra nós. os Trapalhões envelheceu muito mal. É, Tu não consegue mais assistir uma sketch de não. Trapalhões com os tipos de piada que tinha, entendeu? Hoje em dia seria cancelado no 30 segundos do episódio, É. entendeu? E o Aliás, X-Pirito, outro. o Chaves, está aí na TV até hoje, de boas. Resistiu ao tempo e envelheceu bem. Acho que Um é importante outro. colocar. Tá dentro da genialidade do Bolanhos isso também. Um outro comentário rápido, um outro programa que também tem essa mesma situação. Inclusive, eu vi um dos membros do programa falando disso, o que a gente fazia na época era aceitável. Hoje não ia ser, que era o Cacete Planeta. Cacete Eu do já Planeta. Sabia que vi tu ia o falar o Cacete do entrevista Planeta. do Hélio de la Penha falando mais ou menos isso, e o outro que é o Cláudio Manuel também falando a mesma coisa. Cara, na época a gente fazia, dava certo, e o povo ria e gostava, e tinha ibope, e tudo bem. Hoje não ia dar, hoje não ia rolar. Até que a gente não conseguiu se reinventar e o programa acabou, e tudo bem, vida que segue. Nós estamos fazendo outras coisas e tá tudo bem. Né? Realmente. De La Penha tá no stand-up, inclusive. Não, então isso é muito interessante, que a gente comentou no último episódio sobre as animações da Pixar, né? E a gente estava falando do Shrek, né? Da DreamWorks. Da DreamWorks, viajei, obrigado pela correção. Que envelheceu bem, né? Que o Shrek envelheceu bem, que veio a gurizada hoje de 6 a 10 anos, continua vendo e continua curtindo. Então tem programas que tem isso, eles são meio. Datados? Isso serve para séries, serve para filmes, animações, etc. Tem alguns que são datados, são muito daquela época. Quem viu naquela época revê por causa do efeito nostalgia, porque gosta, que virou cult, que virou clássico. E tem outros e tem coisa que não, tem coisa que transcende gerações, né? Então tem coisa que é datada e tem coisa que é atemporal, né? Isso é interessante de fazer essa análise. E estamos chegando ao fim de mais um episódio, mais uma vez com o apreciado apoio de Ponsone Odontologia, o melhor cuidado e carinho para a sua saúde bucal em 2 endereços em Porto Alegre, na Restinga Nova e na Vila Jardim, na rua Souza Lobo. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsone, CRORS 15227. E se você quer saber como é que chega, aponta o seu celular, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela, vai lhe mandar para uma mapinha no Google Maps para saber como chegar no consultório. Obrigado, doutora Aline. Obrigado a você que assistiu esse episódio até o fim. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, querendo dar sua opinião.
quais episódios do Chaves e Chapolin você mais gosta, se gosta também, como teve unanimidade aqui na bancada, gosta mais do Chapolin ou gosta mais do Chaves, conta para nós no YouTube, @Papo Sem Boteco, bota aqui nos comentários, no Spotify e também no Instagram, @Papo Sem Boteco. Muito obrigado e até o próximo episódio. Suspeitei desde o princípio que o episódio estava no fim. Então, obrigado, Boteconauta, por ter ficado aqui com a gente. Continue acompanhando a série na Max. Como a gente sempre recomenda para vocês aqui, assista, tire suas próprias opiniões, veja, curta, comenta aqui com a gente, volta aqui e comenta, diz o que você achou, o que você não achou. De repente, lá no final da série, a gente vai fazer um review final ou não. Aguardem para os nossos próximos episódios. Fiquem ligados no Papo Sem Boteco. Ativa o sininho aqui no YouTube para seguir quando a gente postar um episódio novo. E segue a gente também no Spotify. Se quiser dar essa moral para a gente, dar umas estrelinhas no Spotify, a gente agradece. Um forte abraço, se cuide nesse inverno que está começando essa semana e até a próxima. Queridos boteconautas, obrigado por ficarem conosco em mais um saudoso episódio. É sempre bom ter vocês. Continuem compartilhando, comentando. Nos vemos numa próxima. E para você que assiste o Papo Sem Boteco, faça igual a Pops e conte tudo para sua mãe, boteconauta. Tchau!